Já no início desse vídeo eu te faço uma pergunta. Isso é a atitude de alguém que se denomina pastor? Mentiroso é você por me caluniar e esse babaca desse jornalistazinho de droga que tu tem. Como ele gosta de dar uma de vítima, premeditado, calculado, estrategista, farsante, psicopata. Esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Deixa de conversa fiada, você tá fazendo um jogo desse psicopata farsante. Ele é uma intromissão, esse cara é uma farsa. Na palavra de Deus está escrito que a ira é um pecado. Em Tiago 1, 19 e 20, por exemplo, encontramos: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso demonstra que um pastor, como um líder espiritual, não pode ceder à ira ou ser impulsivo em suas ações, mas sim agir com paciência, compaixão e discernimento. O apóstolo Paulo também aconselha em Timóteo capítulo 1, 3, que o pastor deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, de uma boa conduta, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Isso reforça que um pastor não deve ser irado, mas sim exemplo de calma e temperança para a sua congregação. Para piorar a situação ainda mais, recentemente o pastor Silas Malafaia atacou publicamente o também pastor Marco Feliciano ao vivo em uma entrevista, chegando a chamá-lo de traidor. O embate entre esses dois líderes religiosos deixou muitos perplexos, especialmente por conta das palavras duras e da falta de moderação demonstrada. Diante disso fica a reflexão: como essa atitude se alinha com o papel de um pastor que, segundo as escrituras, deve ser modelo de paciência e reconciliação para os fiéis? Nesse vídeo eu vou te mostrar esse ataque de Silas Malafaia. Realmente você vai ficar chocado com o que está acontecendo. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações, deixe também aquele joinha para apoiar o nosso conteúdo. E tem uma novidade especial: quando atingirmos 500 mil inscritos, vamos sortear R$1.000. Para você participar, basta ser inscrito aqui do canal e também deixar a tua opinião a respeito deste assunto do vídeo nos comentários. E é claro, quanto mais cedo chegarmos a 500 mil inscritos, mais cedo será o sorteio. Então basta você compartilhar esse vídeo e também pedir para o povo se inscrever aqui no canal para logo nós realizarmos esse sorteio. E claro, você pode ser o ganhador. O vídeo de hoje está polêmico e quente e traz uma revelação impactante sobre a política e o mundo evangélico. Depois das eleições de São Paulo, vimos que Silas Malafaia é um pastor que está totalmente ao contrário das escrituras sagradas. Ele atacou Pablo Marçal, atacou outros pastores e agora piorou a coisa de vez. Ele atacou Marco Feliciano, que outrora era amigo dele. Ele fez um ataque ao vivo em uma entrevista, fazendo duras críticas e palavras ofensivas, tentando destruir a imagem de Feliciano, chamando até ele de traidor. Amados, eu quero mostrar para vocês este vídeo, então prepare-se e depois eu vou dar a minha opinião a respeito disso e quero a tua opinião também nos comentários. Então bora ver comigo esse ataque de Silas Malafaia a Marco Feliciano ao vivo. Você está aqui com vocês. Queria muito saber a sua análise. O que o senhor achou dessa pesquisa Quest divulgada nesse final de semana, que trouxe muita empolgação aí para Pablo Marçal, que já se lançou para 2026, ele aparecendo à frente de Tarcísio. Qual é a sua análise? A pesquisa é desonesta, e eu digo por quê. Ela foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, onde o Pablo Marçal tinha toda a atenção, certo, da campanha de São Paulo. Outra, uma pesquisa honesta tem que fazer em dois aspectos. Primeiro, um com o nome de Bolsonaro e outro sem o nome de Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque quem vai determinar, de fato, a inegibilidade de Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. O TSE deu, mas o processo está na mão de Fux, que vai para o plenário. Então, como é que se faz uma pesquisa de presidente da República onde
no meio de uma campanha acirrada, onde o cara está em evidência, porque pode ver lá, a pesquisa foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, uma semana antes. Eu quero ver agora, depois da farsa do documento contra Boulos, depois que ele disse a metade do meu eleitorado vai votar em Boulos. Eu queria ver agora essa pesquisa. E gostaria de ver também na pesquisa, para ela ser honesta, aqui está Bolsonaro, como sempre fez. Como em julho, agora o Paraná Pesquisa botou o nome de Bolsonaro. Está aqui, uma com o nome de Bolsonaro e uma sem nome de Bolsonaro. Então, para mim, a pesquisa é desonesta. Vai lá, quem quer fazer? Vai lá, Josias, Mônica, roda aberta, vamos embora. Pastor, abstraindo a sua avaliação sobre essa pesquisa, parece óbvio que se a direita for à eleição de 2026 dividida, ela favorece o seu adversário, né, que provavelmente será o Lula. E deu a impressão, sobretudo depois da sua entrevista para a Mônica Bergamo, que há uma certa divisão na direita brasileira, né? Os filhos do presidente, sobretudo o Carlos Bolsonaro, olha, se ele enxerga o trabalho do governador Tarcísio em São Paulo como algo de menor importância. Diz que se o Bolsonaro tivesse dito, olha, ninguém presta atenção no Tarcísio, o Tarcísio não teria tido relevância. E que, na verdade, na avaliação dele, Carlos Bolsonaro, quem levou votos para o cesto do Ricardo Nunes foi o Bolsonaro e não o Tarcísio de Freitas. Há um certo ciúme, né? O senhor acha que há esse risco de a direita chegar dividida lá em 2026? E por que há tanto ciúme em relação ao Tarcísio de Freitas? Bem, a questão de ciúme tem que perguntar a eles. Tá? Ao perceber isso daí, qual é a minha questão? Parem para analisar sem nenhuma paixão. Por exemplo, quando o Eduardo Campos, o governador falecido, foi candidato, história na esquerda. Ciro Gomes, história na esquerda. Ok, perfeito. A minha discussão não é essa. A minha discussão é de um farsante que não tem história nenhuma. Pega aí, por favor. Eu não vou nem muito além. 3 últimos anos. Me diga onde Pablo Marçal se posicionou nas temáticas da direita. Em lugar nenhum. Então, para mim, é uma farsa. Agora, a questão de ciúme, dizer que Tarcísio não teve participação na vitória de Nunes, pelo amor de Deus. Se Bolsonaro teve, claro, podia ter mais. Podia ter mais. Tá? Por quê? E eu digo isso aqui, eu sou aliado de Bolsonaro. É o maior líder da direita, isso aí eu não contesto. Agora, autocrítica, eu aprendi a fazer, primeiro que eu não pertenço a partido político nenhum. Então, vamos lá, vamos analisar. Qual foi a minha briga antes de falar com Mônica Bergamo? Eu não fui desonesto. Eu bati com muita força no particular, em Bolsonaro e nos filhos deles. Você pega a rede social deles, não tinha uma palavra a favor de Nunes. Então, eu questionei isso. Eu fiz esse questionamento. Então, Bolsonaro teve participação? É lógico que teve. Agora, querer dizer que o governador botou a cara para fora. O governador se posicionou a despeito do pau que tomou, como eu tomei também. Mas eu não estou nem aí para a rede social, nem para bolsomínio. Eu classifico apoiadores de Bolsonaro, gente que pensa, que gosta, que analisa, e todo radicalismo, seja os apoiadores radicais de Lula, ou sejam os apoiadores radicais de Bolsonaro, para mim essa gente não interessa, porque eles só falam para a bolha, eles só veem ali o momento. Então, o Tarcísio, sim, teve uma participação grandiosa nessa questão, pelo amor de Deus. O senhor retira as frases duras que o senhor disse a Mônica Bergamo, dizendo que Bolsonaro é um covarde, o senhor disse que porcaria de líder é esse que o senhor falou a ele. O senhor retira ou mantém essas críticas duras que o senhor fez a Bolsonaro naquele dia e falou, inclusive, que o senhor não é um alienado, e sim um aliado dele, né? Não é um bolsominion. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem um cara que tem um linguajar solto, chama-se Jair Messias Bolsonaro. É o estilo. Quem é franco, fala desse jeito que eu falei. Mostra o momento da indignação. Agora, o outro lado da entrevista, que muita gente não viu, a Mônica tá aí, sabe? Eu falei,
eu não vou rejeitar Bolsonaro por um ato errado da sua história, porque ele tem muita gasolina, tem muito café no bule da sua história. Nesse momento, desse ato, eu chamei ele de frouxo e covarde, porque eu achei, é minha percepção, é meu direito. E meu jeito, largar de falar no mundo evangélico, o pessoal sabe, eu como pastor, aquela encarnação de um religioso, puritano, com medição de palavras. Não, eu vou falando aquilo que está no meu coração. E quem fala assim, muitas vezes exagera. Quando eu falei que porcaria de líder é esse, é que eu estava indignado que eu queria um Bolsonaro mais atuante. Essa foi a questão. E naquele momento, para mim, sim. Eu não estou dizendo que a história de Bolsonaro é uma história de covarde. Achando ele uma porcaria? Mas o senhor continua achando ele uma porcaria ou não? Minha filha, não adianta você querer isolar uma palavra minha que você não vai levar essa com muito respeito a você. A porcaria foi no momento, meu jeito de falar em relação à atitude dele. Claro que Bolsonaro é uma porcaria. Quando eu falei que porcaria de líder, é uma expressão forte para dizer que líder é esse que não se posicionou nessa hora. Isso é força de expressão e honesta, sabe? Eu não maqueio palavras para saber o que a opinião pública vai saber. Primeiro que não é porcaria. A expressão minha é uma expressão forte para dizer que porcaria é essa de um cara, uma linguagem, o linguajado brasileiro que não se posicionou de força, mostrar que agora, esse é meu candidato. É isso, querido. Agora, pastor, nada mais além disso. Me permite utilizar o seu raciocínio para projetá-lo para 2026. Nesse momento, o grupo ao qual o senhor pertence, o grupo da direita, o conservadorismo nacional, está diante de um dilema e precisa discutir esse dilema. O Bolsonaro está inelegível para 2026. Pode ser que ele obtenha uma anistia no Congresso, pode ser que o Supremo venha a derrubar a inelegibilidade do TSE, mas essas possibilidades são hoje possibilidades menos prováveis, né? E não se discute a alternativa. Aí surge esse que o senhor chama de aventureiro, que é o Pablo Marçal, como pode surgir, esse também vai ficar inelegível, muito provavelmente, mas pode surgir amanhã outro aventureiro que se aposse desse discurso de direito. O que eu queria lhe perguntar é se não parece ao senhor também uma certa covardia não discutir a alternativa, permitir que essa dúvida sobreviva e com eventuais solavancos durante o percurso. Já não era o caso de admitir, como o senhor mesmo diz, olha, o Tarcísio fez um papel em São Paulo, foi um papel importante. Não era importante já dizer de pronto, parece que todo mundo tem medo, o Tarcísio de Freitas é a alternativa para 2026, existe a possibilidade de que ele venha a ser candidato. O senhor defenderia essa hipótese ou acha que é também cedo para discutir isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vi a esquerda discutir outra possibilidade com Lula preso e condenado. Eu não vi. Eu não vi ninguém do PT discutir quem é a alternativa. E Lula estava na cadeia, condenado em todas as instâncias. E vamos lá, vamos fazer análise fria. O STF condenou Lula porque não deu o habeas corpus. Depois de Lula preso, a segunda turma negou por 3-2. Então, o STF também condenou Lula. E eu não vi ninguém do PT discutir alternância. Agora, vamos lá. Inegibilidade de Bolsonaro. Bem, se o STF não liberar Bolsonaro, vai dar uma demonstração que é partido político. Quais são as duas causas da inegibilidade de Bolsonaro? Uma reunião com embaixadores, onde ele criticou a imaculada, santa, inerrante urna eletrônica, que o ministro Flávio Dino já disse cobras e largatos dela anteriormente. Então, a inegibilidade é por causa disso. E outro, o presidente tem poder de convocar embaixadores. Segundo motivo, uso do poder político e econômico. Essa é a maior vergonha. Primeiro, o evento de 7 de setembro não foi no lugar da parada. Segundo, quem pagou o trio foi eu. Então, é pueril, é vergonhosa a inegibilidade de Bolsonaro em relação a Lula, que foi liberado. É uma coisa escandalosa se manter Bolsonaro inelegível. Então, eu acho que não é hora, por quê? Minha visão, respeitando o contrário, porque eu quero ver a decisão do STF. Na hora que o STF dá na mão de Fux, que vai dar o parecer, vai enviar para o plenário, na hora que o STF disser ele está inelegível, se essa for a decisão que para mim vai ser vergonhosa do STF,
Aí ok. Aí eu discuto quem é. Agora, preste atenção nisso aqui. O senhor está desconsiderando nessa sua análise todo o contencioso que está no Supremo, né, que envolve tentativa de golpe de Estado. Que ainda não foi nem... Golpe? Que tentativa de golpe? Isso é uma vergonha. Sim, mas isso não foi nem debatido ainda. Meu amigo, a esquerda fez muito pior do que isso e nunca ninguém disse que é golpe. Então, para mim é o seguinte, vamos ver. Tá, Bolsonaro está inelegível, eu vou partir agora para a tua pergunta e teu questionamento. Bolsonaro está inelegível. Não é problema aparecer 1, 2 ou 3 candidatos que tenham história na direita. Para mim não é esse o problema. Aí vamos lá. Aí vem o Tarcísio como candidato, o governador de Goiás como candidato. Qual é o problema? Eles têm história. Eu posso não concordar com um ou com o outro. Tem história, tem direito de ser candidato. Sabe por quê? Porque lá na frente é igual à esquerda. Pode ter Ciro Gomes como candidato a presidente? Pode. Ele tem história. Pode ter outro que tenha história? Ok. Mas lá na frente eles vão convergir. Agora, escute isso aqui. O que não pode, gente, é a direita ficar embebecida por um farsante. Essa que é a minha questão. Não é questão que apareçam outros nomes. Então... Mas, pastor... Bom dia, em primeiro lugar. Prazer em encontrá-lo. Isso. Mas não é o senhor que vai dizer quem pode ser ou não candidato, não é o Bolsonaro, claro não é a direita. O eleitor gostou do Marçal. 30% dos eleitores de São Paulo votaram no Marçal. Então, o Marçal, ele tá aí, ele existe, e o Bolsonaro aparentemente ficou com medo de ficar a reboque do Marçal, porque o eleitorado do Bolsonaro foi pro Marçal. Quer dizer, o que veio primeiro foram as críticas desses eleitores ao Bolsonaro. Mas é que a minha pergunta era outra. Eu só queria ter feito essa observação aqui. Quem vai dizer se ele pode ser ou não candidato é o TSE e o eleitorado. Né? Mas a tua observação, eu não estou questionando. Qualquer um pode ser candidato. É um direito de cidadania. O meu questionamento é a direita ficar embebecida por um cara que aparece. Qualquer um que tenha história, ou na esquerda ou na direita, tem o direito. A questão é como a direita apoia um cara que não tem história. Essa é a minha questão. Pelo jeito está apoiando, né? Eu só quero ver o seguinte. Me dê um nome que a esquerda abrace que não tenha história. Eles não fazem isso. Tem que ter história. Não tem história? Tchau, benção, vai para lá. Eu queria fazer uma pergunta só, aproveitar aqui, que é o seguinte... A discussão sobre a direita. O senador Ciro Gomes disse que o senhor fez críticas ao Bolsonaro porque o senhor é uma pessoa execrável. Ponto 1. Aí o senhor respondeu... Ciro Nogueira, Mônica, você falou Ciro... O Ciro Nogueira. Poderia ter sido o Ciro Gomes também, que o linguajar é o mesmo. Mas o Ciro Nogueira falou que o senhor é execrável e o senhor falou que ele é a direita prostituta. Eu queria, em primeiro lugar, que o senhor explicasse o que é a direita prostituta, como é que o senhor vê a possibilidade do Ciro Nogueira ser candidato, inclusive, a vice numa chapa de direita, e se tem muita diferença entre o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto, por exemplo. O senhor vê diferença entre o Ciro Nogueira, que o senhor disse que é a direita prostituta, e o Valdemar Costa Neto, que se aliou ao PT no passado, que inclusive foi preso no escândalo do Mensalão aliado ao PT, e que também, como o Ciro Nogueira, apoia todos os governos, ou apoiou no passado. Sim, primeiro vamos responder, porque eu é que fui atacado. Eu não ataquei Ciro Nogueira. Ele é senador. Então vamos lá. Ciro Nogueira, qual é a moral que ele tem para me criticar? Nenhuma. Por quê? E aí eu vou sinalizar para vocês. Porque ele não tem moral para me criticar. Ele é o maior lobista da jogatina nesse país, essa desgraça. Ele mais 3 votos, são 4, que não assinaram impeachment de Alexandre de Moraes. E que agora curtiu o quê? Quer falar o quê? Que moral esse cara tem? Ele sempre apoiou Lula e sempre apoiou Dilma. Todo mundo sabe disso daí. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que é incrível, ô Mônica, e para vocês aí. Lamentavelmente hoje no país, seja a extrema esquerda ou seja a direita pura, para governar, vai ter que governar com a direita prostituta. O Valdemar Costa Neto é o quê? Por favor, seja a direita pura ou a esquerda radical, se quiser governar, vai ter que governar com a direita prostituta. Qual é a diferença de Bolsonaro para a esquerda? É que Bolsonaro não entregou 1
uma estatal à direita prostituta. É que Bolsonaro não entregou um ministério de importância à direita prostituta. Ah, é essa que é a verdade que todo mundo tem que ter. Agora, a esquerda não. Como entrega não? O Ciro ministério Nogueira era ministro. Ministro de quê? Ministro de quê? Qual o poder que ele tinha? Da Casa Civil? Qual o poder? Foi Ministério da Saúde? Ministério da Previdência? Da Infraestrutura? Caixa Econômica? Banco do Brasil? Qual é a estatal que Bolsonaro entregou para essa direita prostituta? Eu digo para o senhor, pastor. Eu digo para o senhor. Por favor. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém, porque quem vota é o povo. E o povo é o supremo poder. Se o povo bota essa direita prostituta lá, que ora está com Bolsonaro, ora está com a esquerda, ora está com a direita, lamentavelmente nós vamos ter que engolir isso. Até que um povo com conhecimento, até que um povo diga assim, epa, isso aqui é a esquerda de fato, isso aqui é a direita de fato, isso aqui não é nada, então não vamos votar. Então hoje, quem estiver no poder, não adianta. Valdemar da Costa Neto, quem você citar aí de nome, não vai ter colher de chá. Lamento, mas essa é uma verdade. O que é a direita prostituta na sua análise, pastor Silas Malafaia? Quem é a direita prostituta? O nome tem vários aí, pelo amor de Deus. É aqueles que, por favor, é aqueles que, num tempo, defendem Bolsonaro quando está no poder. E depois defende a esquerda quando está no poder. É aqueles que querem ministérios quando a direita está no poder. E quando a esquerda está no poder, também quer ministério. Essa que é a direita prostituta. Pastor, vai me perdoar a franqueza, mas o Bolsonaro entregou, sim, uma estatal a esse mercado da baixa política, a Codevasf. Entregou e esqueceu. A quem? Entregou coisa mais entregou a quem, amigo? A Codevasf foi entregue a um apadrinhado do deputado Elmar Nascimento, a pedido do atual... Você falou em uma, né? Não, você está falando em uma, pastor, né? Ele entregou um orçamento, pastor. Já que você está respondendo a mim, qual deixa eu só perguntar que ele entregou para a direita? Deixa eu só perguntar e o senhor responde. Vai fazer a pergunta, pastor Silas Malafaia. Tem uma estatal, sim, que foi entregue. Ele entregou, mais do que isso, entregou o orçamento na prática. Ele criou, foi na gestão Bolsonaro, que se instituiu o orçamento secreto. Quer dizer, o presidente de então, o Bolsonaro, abriu mão da execução de um pedaço do orçamento. Né? E hoje, aí eu queria lhe perguntar... o Ricardo Nunes, que é a candidatura apoiada pelo senhor, tem lá uma coligação com uma dúzia de partidos. Né? Desses partidos, há 5 deles que controlam 11 ministérios e mais a Caixa Econômica Federal em Brasília. O MDB, o PSD do Kassab, que está também com o Tarcísio, União Brasil, esses chefiam 3 pastas cada um. Republicanos, uma pasta, o PP, o Progressistas, tem um ministério mais a Caixa Econômica. Então, estavam com o Bolsonaro, estão agora com o Lula. Obrigado! Esse é o pedaço prostituto da política. Agora, como resolver isso? Porque o senhor defende o Bolsonaro, mas ele estava até ontem. Ele entregou até o cofre do FNDE. Amigo, eu acabei de dizer, obrigado pela sua palavra, porque você só está assinando embaixo o que eu falei. Quem vota é o povo. É o povo que põe eles lá. Então, quem é? Você acabou de dar o referendo. Se Boulos for prefeito, vai governar com esses também, porque não tem saída. O senhor Pablo Marçal, na campanha, declarou: se eu for eleito, eu vou governar com vários partidos. Eu quero saber qual é o candidato hoje, na atual política brasileira, que o Bolsonaro foi eleito por um partido minúsculo, pequenininho, sem nada. Eu queria saber como é. E olha que o cara chegar para ser presidente num partido que não tinha nada, que ele estava construindo, e governar e não distribuir como o governo Lula. Quantos ministérios o governo Lula aumentou para apadrinhar essa turma toda? Então não adianta, amigo. Seja Nunes, seja Boulos, seja Tarcísio, seja Bolsonaro, para governar, vai ter que estar com essa direita prostituta. A questão é o seguinte, medir o que vai dar. Virou um grande prostíbulo, né, pastor, pelo seu raciocínio. Eu lamento. O que você quer que eu diga? Eu vou mentir? Eu vou negar o que eu vejo? O que eu olho? Porque se um cara, em qualquer nação democrática forte do mundo, tá, com democracias definidas e com ideologias definidas, é direita ou é esquerda ou é centro. Acabou o papo.
Tá aqui. Agora, opa, me vendo para esse, opa, amanhã me vendo para o outro. O que é isso? O que é isso? Se vender para um e para outro. Eu estou usando uma linguagem forte, certo? Então, e por que acontece isso? Porque quem vota é o povo. Então, o povo é que vai ao supremo poder. Se o povo manda essa gente para lá, o governador, o prefeito e o presidente da República, se quiser governar, vai ter que fazer alguma concessão. O problema é o nível da concessão que está sendo dada. Para mim, essa é a questão. A Mônica tinha perguntado do Valdemar, né? E acabou não respondendo. Eu já falei, eu citei aqui. Ué, é só ver a história de quem era o Valdemar. O que ele apoiou. E agora apoia Bolsonaro. Agora, olha só, pastor, tem muitos religiosos que fazem a mesma coisa, né? Que apoiaram o Lula. O senhor mesmo apoiou o Lula, mas o senhor disse que apoiou antes dos escândalos. Ah, obrigado. Continua mas o senhor apoiou. Ideologicamente, o Lula sempre esteve onde está. Deixa eu dizer para você, não, senhora. Sim, ele escondeu muita coisa que ele é. Não, senhora. Olha, Lula nunca entrou em pauta de costume lá atrás. Que história é essa? Outra, sabe quem eu apoiei em 1989? Brizola. Lula foi para o segundo turno contra Collor, direita, eu apoiei Lula. 2002, eu apoiei Lula. Quando eu comecei a ver a diferença entre o discurso e a prática no Congresso, eu caí fora. Porque o ser humano inteligente, ele analisa os fatos. Eu já apoiei gente errada. Já apoiei, claro. Porque eu sou um ser humano. Eu não sou líder partidário. Eu já apoio. Uma coisa é você apoiar quando não há acusação, quando não há crime. Outra coisa é você continuar apoiando depois do crime, né, Mônica? Depois que ser aprovado crimes de corrupção de alto grau. Nesse ponto... O pastor Marco Feliciano apoiou a Dilma depois de mensalão, depois de diversos O que é que eu tenho com o Marco Feliciano? Também a igreja faz isso. Isso é problema dele. Não é seu amigo? É problema, meu amigo o quê? Um amigo que senta na minha mesa. Eu explico para ele, eu bloqueei ele no telefone. Um aproveitador de oportunidade, é o que é ele. Ele viu assim, ele quer ser candidato a senador. Bolsonaro disse, não vou dar. Me pediu, eu fui a Bolsonaro. Bolsonaro, aí o Marcos quer ser um candidato a senador e tal. Depois ele vê a possibilidade, opa, esse cara aqui amanhã pode me apoiar para senador. Ou você acha que eu estou falando que no mundo evangélico não tem uma prostituição? Ou você acha que eu estou falando aqui? Agora, não, nesse ponto, só para entender... Deixa eu concluir a minha resposta. Conclui. Eu vou concluir a minha resposta. Eu não vim aqui defender a agremiação. Eu não vim aqui dizer que não há. Eu estou dizendo o que está acontecendo na política. E se tem algum pastor ou algum deputado evangélico que amanhã é uma coisa e amanhã é outra, é isso que eu estou dizendo. Bem, eu apoiei esse cara. Não tinha acusação nenhuma contra ele. Agora tem? Então qual é o meu caráter? Agora, o senhor concorda que existe, esse ponto... pastor, existe uma espécie de centrão evangélico integrado por pastores e parlamentares vinculados à igreja que oscilam conforme o governo. O senhor concorda que existe isso? Claro! Ué, eu vou negar uma verdade? Amigo, eu não estou aqui para negar a verdade. A verdade é verdade. E o distanciamento dos evangélicos da esquerda, o que foi que aconteceu? Que rompimento é esse? Porque como o senhor mesmo falou, que já apoiou, né, mas que depois do caso lá da corrupção, não mais. Mas não foi só isso. O que aconteceu que a esquerda se desconectou de boa parte dos evangélicos? É possível uma retomada dos evangélicos para a esquerda, na sua análise? Eu digo por que não. Porque quando Lula vem alto e bom som diz aquilo que historicamente combatemos, costumes, família e pátria. Ele disse no Foro de São Paulo do ano passado, não foi há 20 anos atrás, não. Eu apoiei Lula há 22 anos atrás, quando não havia nenhuma acusação contra ele. Então, é impossível, porque olha só, quando Lula foi candidato agora a presidente, é isso que eles fazem. Mandou uma carta para os evangélicos, dizendo que era contra o aborto, que é a favor da família, bababá. Primeiro mês de governo Lula, no primeiro dia, a ministra da Saúde derrubou portarias que Bolsonaro colocou para dificultar o aborto. Lula tirou o Brasil das nações que trabalham contra o aborto. Então, eles, na época da eleição, se transformam, se travestem. E hoje não dá mais. Hoje tem redes sociais. Então, o Lula,
ele perdeu o espaço no espectro evangélico por uma questão ideológica e por uma questão de provas de corrupção. Não tem mais volta. Isso eu te garanto. Não tem mais volta da multidão de evangélicos para ele. Acabou. Tá aí. Uma análise, inclusive, em relação à direita e à esquerda e à retomada. Quando na semana passada, Valdemar estava falando sobre 2026, numa entrevista à Globo News, ele citou Eduardo Bolsonaro como um nome forte. O senhor também enxerga em Eduardo Bolsonaro, deputado federal, uma possibilidade para 2026, caso Bolsonaro seja inelegível? E continue inelegível, né? Porque ele está inelegível? Olha, o Eduardo tem me surpreendido. Ele tem amadurecido, tem tido boas posições. Ele fez uma análise agora da eleição americana sensacional, que eu não vi ninguém fazer, sabe? Mostrando os dois lados e o que está acontecendo na América, que a gente não tem o domínio da informação. Ele vai amadurecendo no processo. Eu não vou dizer, ninguém é descartável, na minha opinião, desde que tenha uma história na direita. Essa que é a questão. Então, o Eduardo, para mim, é os filhos de Bolsonaro que mais se desponta, sabe, com posições, com postura, na minha opinião, na minha visão. Agora, o senhor consegue, a essa altura, pastor, ter um preferido? Se o senhor tivesse que analisar a conjuntura de 2026, olha, acho que quem reúne mais condições hoje, evidentemente, a política é algo que se move com muita rapidez, né? Mas o senhor hoje enxergaria favoritismo em alguém? Bem, eu diria primeiro, vou reafirmar peremptoriamente, a inegibilidade de Bolsonaro é uma vergonha. Se o Supremo Tribunal Federal manter isso, eu acredito que não vai manter, é a decretação de que viraram um partido político. Porque desde que liberaram Lula por crimes comprovados, sendo condenado em todas as instâncias por unanimidade, deixar Bolsonaro inelegível é uma vergonha. Então, vamos lá, vamos na hipótese, que para mim, eu não trabalho com essa hipótese. Eu trabalho com a questão de que acredito que o Supremo vai liberar ele. Mas, já que você está perguntando de uma hipótese, para mim, o cara mais preparado é o governador de São Paulo. Se você quer uma hipótese, para mim, eu acho ele o mais preparado para ocupar. Nesse ponto, né? Qual é a diferença que o senhor faz entre Tarcísio e Bolsonaro? Quando a gente pega esses dois líderes da direita, quais são as características que os diferenciam na sua análise? Bem, eu diferencio o seguinte. Primeiro, eu aprendi uma coisa sobre o que significa ser indivíduo. Indivíduo é a qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Só tem você no planeta Terra. Pode ter alguém parecido, igual a você, ninguém. Isso é uma das coisas mais fenomenais, que é a individualidade. E a individualidade carrega características próprias. Então, por exemplo, Bolsonaro é mais aguerrido, sabe? Para falar, para tomar posições. Ele é mais aguerrido, ele é mais combativo nessa questão. Já o Tarcísio é um cara mais moderado, tá? É estilo da pessoa. Você não pode exigir todo mundo igual. Então, esse é um estilo do Tarcísio. É a mesma coisa que você vê Lula e Haddad. São estilos diferentes, são jeitos diferentes. Então, eu vejo isso. Mas que ambos, tanto o Tarcísio quanto o Bolsonaro, têm um ideal. Tanto é que se Bolsonaro for elegível, e acho que vai ser, Tarcísio vai entrar de cabeça na campanha de Bolsonaro. Ele não está fazendo uma disputa de decisão. O Tarcísio não está como sendo, olha, eu vou entrar nessa disputa, como entrou, como já disse o governador de Goiás. O Tarcísio não. O Tarcísio, eu sou Bolsonaro. E nem ele, quando você conversa particularmente com ele, como eu converso, né, falando de propósito, pastor, a minha cabeça é ajudar a eleger Bolsonaro e me reeleger governador de São Paulo. Essa é a minha cabeça. Então, eu vejo, se o Tarcísio mostrasse, eu fiz um questionamento na Folha, inclusive, tá? Quando eu comecei a ver o Tarcísio falando com o ministro, eu fiz um questionamento para ele, pela imprensa, não é só o Bolsonaro. O que é essa proximidade com o ministro? Para quê? Por quê? Eu questionei ele me respondeu. Então, eu vejo estilos diferentes e vejo que Tarcísio não quer ser a bola da vez em lugar de Bolsonaro, mas que está trabalhando para Bolsonaro se tornar elegível.
fazer, se eu ainda tenho tempo, Fabiola? Vai, faz mais uma, vai lá, Mônica. Pastor, a gente vê alguns paralelos entre a liderança do Lula e do Bolsonaro. Eu acho que o senhor admite que são as duas maiores lideranças do Brasil, uma pela esquerda, uma pela direita. No entanto, quando eles estiveram em momentos de encruzilhada, os comportamentos foram um pouco diferentes. O Lula foi condenado, foi preso, foi estimulado a sair do Brasil e falou: eu não vou sair do Brasil. Isso é um fato concreto. Ele estava no sul do país e muitas pessoas o aconselharam a atravessar a fronteira. Ele falou: não, eu vou ficar aqui. Foi preso, ficou quase 600 dias preso e poderia ter dado tudo muito errado. A história não estava escrita ainda naquele momento. Ele poderia ter ficado preso por muitos anos, né? O Bolsonaro, no entanto, em um momento de muita pressão, ele pegou o avião e saiu do Brasil. E ninguém sabia quando voltaria, e as pessoas que estavam na frente do exército protestando por ele foram presas. Como é que o senhor analisa essa postura dele naquele momento? Bem, primeiro que Bolsonaro não fugiu do país, tanto é que ele está aí. Primeiro lugar. Segundo lugar, que não havia nenhuma condenação. E a ida dele para a América é um dos maiores motivos da vergonha de querer incluir ele nessa questão de golpe. O cara nem aqui estava. Nem aqui estava. Isso é um negócio sui generis e vergonhoso. Então, fugir. Mas o senhor acha que estava certo ele ficar nos Estados Unidos enquanto estava todo mundo sendo preso aqui no Brasil? Aqui todo mundo estava sendo preso. As prisões ocorreram depois que ele saiu, não foi antes? Então, mas ele seria ficou fora. Ele não voltou, acontecer, né? A prisão e ele cair fora. Ele saiu e depois é que houve as prisões. Ele não teve prisões com ele lá na América. Tanto é que ele voltou. Agora, te digo uma coisa. Agora, em fevereiro, quando tudo parecia que ele ia ser preso, que todo o entorno dele prendeu, estava aqui no Brasil. Estava chorando. Atitudes podem ser diferentes, mas tanto Lula quanto o Bolsonaro, você pode discordar, não, ele não tinha que ter saído esses meses. É um direito, mas dizer que o cara fugiu? Agora, se houvesse a ordem de prisão daquelas pessoas, de botar no ginásio e Bolsonaro tivesse ido embora, eu garanto para você que eu não estaria aqui falando dele nem dando apoio a ele. Isso eu te garanto, se ele tivesse feito isso. Pessoal preso, ele, caiu fora. Ah, minha filha, aí... Pastor... Gente, eu não sou bolsominion. Desculpe, eu não sou bolsominion. Eu sou uma pessoa, como a repórter... Nessa linha que o senhor está dizendo que não é... Como a repórter falou, eu não sou aliado, eu não sou alienado, eu sou aliado. E quem eu digo para vocês aqui, nesses últimos 2 anos, me dê um nome de alguém que botou mais a cara para fora para defender Bolsonaro e criticar duramente Alexandre de Moraes do que eu. Então, eu tenho moral. Inclusive para acolher, né? Porque o senhor... Inclusive para acolher, porque o senhor falou sobre o choro ali na entrevista com a Mônica Bergamo, né? Que o Bolsonaro chorou 5 minutos no telefone com o senhor, com medo da prisão. Por quê? Oi. Não, eu não falei isso. Eu não falei que era medo de prisão. Eu vou te explicar isso aí. Uhum. Ele teve o entorno dele preso, todo o entorno dele foi preso. Ele estava sozinho em Mambucaba, sem ninguém. Não tinha filho, não tinha ninguém. E é natural, ele é um ser humano. Eu ficaria estranho de uma perseguição brutal e covarde. Quando eu liguei para ele, a primeira coisa que ele falou não foi dizer, eu vou ser preso. Nem falou nisso, ele falou, ô Malafaia, todo o meu entorno tá preso, que covardia, pô. Que maldade. Foi a primeira palavra dele para mim. Na conversa que eu tive com ele, em nenhum momento ele falou, eu vou ser preso. O cara é emocionalmente abalado. Eu acho bonito, sabe o que é? Em altos governantes e líderes mostrarem o seu lado humano. Eu achei perfeito. Aí eu falei para Bolsonaro, olha, eu falei, você quer ser preso em Mambucaba calado ou você quer botar o povo na rua? Porque se você for preso aí, ninguém vai para a rua por você. Se você botar o povo na rua e amanhã fizerem covardia com você, esse povo vai para a rua. Então vamos para a rua, cara. Ele estava atordoado pelas prisões. Eu falei, vamos para a rua, deixa que eu organizo o evento, você só tem que gravar. O que ele falou? Ok, Malafaia, então você se organiza e eu gravo para convocar o povo. Nenhum momento ele falou, Malafaia, eu vou ser preso. Malafaia, nenhum momento. Eu não estou aqui para mentir nem para inventar. Tanto é que eu expus uma coisa pessoal, porque eu sabia o que é que eu estava fazendo. O choro não foi de medo, o choro foi meio de tristeza, isso? O choro não foi de medo, então? Tristeza e angústia pelo que estava acontecendo.
Isso aí, eu sou psicólogo, eu sei, eu tenho percepção das coisas, eu sei ver, eu sei fazer leituras. Eu li na hora, cara, esse cara tá arrasado. Ele citou o nome do Felipe. O Felipe que foi preso, ficou 600 dias injustamente preso, uma das maiores covardias. Ele falou, pô, prenderam o Felipe, o que esse cara fez? Prenderam gente aqui, seguranças meus. Esses caras fizeram, foi essa, em nenhuma hora. Em Cristo digo a verdade, não minto. Eu não uso o nome de Deus em vão, eu sou pastor e temo quando eu falo de Deus. Nenhuma hora ele disse, Malafaia, eu estou perto de ser preso. Nenhuma hora ele falou isso. Eu quero deixar isso bem claro. Agora, pastor, na linha da sua declaração de que não é bolsomínio, que tem capacidade de analisar a realidade como ela é, o Bolsonaro está encrencado aí nessa investigação sobre a tentativa de golpe de Estado por conta de uma delação do seu ex-faz-tudo, ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, e há 2 ex-comandantes militares, né, um do Exército, outro da Aeronáutica, dizendo que participaram de uma reunião na qual o Bolsonaro expôs a eles uma minuta de golpe. Né? O senhor acha que esses achados da Polícia Federal, esses detalhes todos que constam na investigação, eles devem ser desconsiderados? Isso não reflete uma realidade do que ocorreu no final da gestão Bolsonaro? Caro jornalista, minuta de golpe é a maior fake news da história. O comandante do Exército e o Globo que inventou isso, minuta de golpe, a jornalista colocou lá depoimento do ex-comandante do Exército, que Bolsonaro apresentou GLO, artigo 142, garantia da lei e da ordem, e apresentou o quê? Estado de sítio e estado de defesa, do artigo 136 ao 139. Que minuta de golpe? Isso dito pelo 8 horas de depoimento. Quem inventou a fake news de minuta de golpe? Essa imprensa bandida que tem lado. Eles é que inventaram isso, não tem minuta de golpe. Tem. Relatório... Momentinho, estou dando a resposta. Só um detalhe. Vai lá no relatório, vai no relatório da Polícia Federal, no comandante do Exército. Ele diz, Bolsonaro apresentou GLO, apresentou a garantia da lei e da ordem, apresentou a questão de estado de sítio, estado de defesa. De golpe. Apresentar um documento baseado na Constituição para consulta. Para consulta o documento. O pessoal falou em minuta de golpe porque o documento estava em sigilo. Quando Alexandre de Moraes liberou matéria de manchete de Globo, ex-comandante do Exército diz que Bolsonaro enviou documento de GLO, estado de sítio, estado de defesa. Que minuta de golpe? Isso é farsa. Isso já seria estranho, né, pastor? Porque não acho. As urnas estavam abertas, o resultado proclamado, e aí o presidente, às vésperas da posse, queria fazer uma GLO e decretar. Ele não pode questionar? Está na Constituição. A Constituição não vale mais nada. Quer dizer, então, que se um presidente usar a Constituição, está errado. Garantia da lei e da ordem, artigo 142, qualquer presidente pode usar. Com que intenção vai se decretar um estado de sítio depois de uma eleição com o resultado proclamado? Ele enviou um documento para análise. Ele decretou? Ele não decretou? Ele enviou um documento para análise dos comandantes militares. Isso tudo está nas mãos da Justiça e vai ser investigado. Eu queria agradecer. É verdade, vamos falar. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Aliás, tem uma última pergunta aqui, que até a Adriana Araújo que mandou, querendo saber justamente se tudo der errado aí com os candidatos da direita, se realmente o Bolsonaro não conseguir, e o senhor for convocado, já que o senhor tem essa voz na direita, o senhor aceitaria o desafio de ser candidato? Isso aí, minha filha, isso aí vamos brincar. Isso é a piada do século, não é nem do ano. Jamais, eu tenho convicção do que sou. Eu sou apenas, quer que eu te diga, uma pequenina voz num mundo gigante dos evangélicos, que somos mais de 30% da população, e eu sou uma gotinha de uma voz de influência. Não sou mais, não sou o único, jamais, eu não tenho nenhum interesse político, nenhum interesse de candidatar a nada. Essa que é a verdade absoluta. Tá aí. Pastor Silas Malafaia, agradeço a sua presença hoje aqui no UOL, a sua presença aqui no UOL News. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Olha, eu é que agradeço a vocês. Eu adoro
conversar com gente inteligente que faz questionamento. Porque a coisa mais feia que eu vejo, desculpa eu dizer, desculpa, não são vocês, é uma imprensa baba-ovo. Ou baba o Lula ou baba o Bolsonaro. É isso que contribui, é isso que ajuda o povo a pensar o que vocês fizeram aqui. Seja da direita, seja da esquerda, vamos ouvir, vamos ver o que é que eles falam. Vamos ver, eu achei bacana o Carlos Bolsonaro dar uma entrevista para o UOL. Tá? Tem que sair da bolha. A imprensa livre é basilar para o Estado democrático de direito. Sem imprensa livre, não tem democracia. Deus abençoe vocês. Obrigada. Pastor Silas Malafaia, ao vivo aqui no nosso áudio. E eu queria fazer uma pergunta para você. Será que Silas Malafaia está ficando louco? Está perdendo o juízo? Será que realmente ele está obstinado pelo poder, pelos esquemas, por tudo aquilo que está escondido abaixo do tapete? Essa é uma atitude de um pastor, de alguém que se diz ser líder de Deus na terra, líder evangélico, pregador da palavra, disseminador do evangelho? Comenta aqui embaixo desse vídeo que eu quero saber a tua opinião. Realmente é vergonhoso ver a atitude de Silas Malafaia. É vergonhoso ver ele atacando todo mundo, atacando os Marco Feliciano, atacando outros pastores que eram amigos dele. E ele desceu a lenha durante a eleição de São Paulo. É vergonhoso. Essa é a minha opinião. Qual é a tua? Deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você que assistiu até o final. Deixe o joinha. Me siga aqui no Instagram, @FelipeCâncio_oficial. E também inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. Bora chegar a 500 mil logo para eu fazer o sorteio. Fica com Deus e até o próximo vídeo.